Olá, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos, né? Que vocês venham ouvir essa mensagem hoje, né? Sobre esse estudo, que venha fazer diferença na sua vida, né? Que Deus te dê entendimento, assim também a mim. Então, você que está aí me ouvindo, pegue sua Bíblia, vamos estar fazendo a leitura juntos, né? Pegue lápis, caneta, caderno, o que você tiver aí para estar anotando e para depois também você estar fazendo o estudo, tá bom? Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Amós. Ele é o terceiro estudo que nós fazemos sobre os profetas menores. Então, nós falamos, né, sobre Oséias, falamos também de Joel, e hoje nós vamos estar falando sobre Amós, né? Lembrando que a gente só fala algumas coisas porque é interessante vocês estarem lendo em casa, refletindo, tá? Aproveitar esse período aí de quarentena, esse período todo aí, você tem um tempo a mais para fazendo a leitura, tá? Então, vai ser só alguns pontos que nós vamos estudar, ok? Então, o que acontece? Amós, ele era um pastor de ovelhas, né? Ele lá de Tecoa. Então, é uma pequena cidade de Judá, né? Então, ele foi chamado por Deus para anunciar a mensagem, né? A mensagem para o povo de Israel. E durante o reinado de Jeroboão II, né? Então, durante o reinado de Jeroboão II, Israel expandiu muito. Então, Israel, ele obteve muitas riquezas, né? Então, mas junto com essas riquezas, também veio algumas coisas que não é legal, né? Junto com as riquezas, também tem outros fatores que não é legal mesmo, né? O que veio junto com a riqueza? Havia muita ganância, né? Havia muita opressão, havia muito suborno, exploração, falsa religião, né? E outras coisas. Então, era um reinado rico, mas que infelizmente... Olá, galera! A internet não tá muito legal, né? Então, ela caiu aí, né? Mas vou recapitular o que eu disse, que Amós, ele era um pastor de ovelhas, né, em Tecoá, que é uma pequena cidade, né, de Judá. Então, Amós, ele foi chamado, né, ele foi chamado por Deus para anunciar uma mensagem ao povo de Israel, né, mas que será? Que mensagem que é? Por quê? Por que será? Então, foi o que eu disse, no reinado de Jeroboão II, Israel começou, ele se expandiu muito, né? Ele foi um local bem rico, né? Foi bem, como é que eu falo aí, próspero. Só que junto com essa riqueza toda veio muitas coisas que não agrada a Deus, né? Que uma delas é ganância, a opressão, suborno, teve exploração e várias outras coisas, né? Falsa religião e várias outras coisas, né? E são justamente esses pecados que Amós denuncia, né? Que Amós fala referente a esses pecados que Amós fala, né? Então ele fala nas suas mensagens sobre isso, sobre essas coisas que não agradam ao Senhor, né? Então, a maioria das mensagens de Amós, ela era anunciada em Betel, né? A maioria em Betel, que era Betel era um importante centro religioso, né? E também em Samaria, que é a capital do país. Então, a maioria das mensagens de Amós era feita nesses dois locais, né? Em Betel e Samaria, tá? Então, mas vamos fazer o seguinte. Vamos ler exatamente a palavra, onde a palavra do Senhor fala a respeito disso. Então, nós vamos fazer a leitura aí, pegue a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura lá em Amós, né? Que nós estamos estudando Amós, então nós vamos ler Amós. Então, vai lá. Amós,
capítulo, Amós 2, vamos ler do 6 ao 16, tá? Então é uma leitura um pouquinho longa, mas é pra gente entender melhor, tá bom? Então vamos lá, o que que fala a palavra do Senhor? O povo de Israel tem cometido tantos pecados, que eu tenho que castigá-los. Vendem como escravo pessoas honestas, que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiça contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupa que receberam como garantia de pagamento de dívidas, né? E comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos para comprar o vinho que bebem no templo de Deus, do Deus deles, que não é o nosso Deus, tá? É o Deus deles. Usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Então, eles cobravam, né? Multas injustas sobre o povo, né? A ganância, né? Conforme eu falei antes. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? É Deus falando. Eu destruí aqueles homens que eram altos como os cedros e fortes como os carvalhos. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e que lhes dei a terra dos amorreus. Então, será que eles esqueceram desse Deus, né, que tirou eles da terra do Egito, né, que caminhou, que mostrou o caminho, né, que estava junto com eles? Será que eles esqueceram desse Deus? Pois é. Então, escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem narizeus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos narizeus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Um povo que conheceu a Deus, foi guiado por Deus, e agora eles não estão deixando os profetas falarem? Pois é. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes, como range uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não podem escapar. Os fortes perderão toda a força. E os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arco e flecha não vencerão. E não escaparão com vida, nem os que fugirem a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. No 16 fala assim: naquele dia, até os soldados mais valentes jogarão fora as suas armas e fugirão. Eu, o Senhor, estou falando, né? Então, aqui na palavra mostra exatamente, né, sobre esses pecados. Fala sobre alguns pecados. Então, aqui na palavra, não foi eu que disse, mas a palavra que está bem clara pra gente, que sobre o que o povo estava fazendo, né? Sobre o que o povo estava fazendo. Mas o povo, né? O povo ali de Israel estava tão sujo, né? Do pecado, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, né? E aquele povo estava afastado de Deus. Eles não estavam nem aí para mais nada, né? Eles não estavam querendo mudança. Para eles estava normal. Tem aquele nada a ver? Pois é, eles estavam assim, indiferentes com a palavra do Senhor. Eles conheciam a palavra, mas estavam mornos, igual a ser frio. Lembra que eu falei do último estudo? Morno e frio está no mesmo patamar. Não acho que o morno é melhor que o frio, não. Então, tá no mesmo patamar. Então, o povo não estava nem aí para nada, né? Então, aonde fala da palavra de Deus sobre isso, né? Que Israel, o povo de Israel, ele não quis se arrepender. Que para eles
tava normal, né, aquilo tudo. Então vamos lá, lá no capítulo 4, do versículo de 6 a 8, esse é menorzinho, tá? Então vai lá, abra sua Bíblia aí e leia no capítulo 4, no versículo de 6 a 8. Ele é bem pequenininho, mas ele fala exatamente o que eu acabei de falar para vocês aí, ó. Eles foram um povo que conheceram a Deus, né? É um povo que saiu do Egito, né? Da escravidão do Egito, conhecia o poder de Deus, mas que aquilo tudo para eles já não fazia mais diferença. Então, olha lá, vamos ler. Lá no capítulo 4, de 6 a 8, fala bem assim: eu fiz que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Então, Deus fez alguns acontecimentos para que o povo meio que acordasse, né? Mas não adiantou muito não. Então vamos lá. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não choveu. Mas na outra não choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para matar a sede. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, Deus, ele permitiu que algumas coisas acontecessem, né? Então, mas mesmo assim, será que está acontecendo alguma coisa nos nossos tempos hoje? Né? Será que está acontecendo? Será que Deus, ele permite certas situações, né? Para que nós possamos pensar, refletir, o que eu posso estar mudando? Tem alguma coisa que eu preciso de mudar? Então, que esse tempo, né, que nós temos, que a gente tenha essa reflexão. Porque Deus, ele falou aqui na palavra, né? Ele permitiu que algumas coisas acontecessem para que o povo se lembrasse dele. Mas não aconteceu não. Não aconteceu nada disso. Mas Deus, claro, né, no seu infinito amor, ele nos ama, mesmo a gente não merecendo, porque mostra, porque isso é de tempos que nós não merecemos nada. Nós somos um povo teimoso, né? Às vezes a gente acha que a gente, é isso e pronto e acabou. A gente não procura saber o que Deus quer com aquilo, né? Então, o que aconteceu? Isso tudo aconteceu, mas eles não fizeram exatamente nada, né? Mas Deus, no seu infinito amor, ele se preocupa conosco, né? Ele sabe, é como o pai que sabe que o filho vai lá e puxa a orelha dele, vem cá, menino. Então, e o que acontece? Vamos ler lá quando Deus fala, né? Deus chama o povo ao arrependimento. Né? Porque você lembra que o profeta ele é usado para levar a mensagem de Deus para o povo se arrepender, né? Então foi o que eu li aqui agora, o capítulo 4, versículo de 6 ao 8. Foi aonde eu acabei de ler, tá? Que fala exatamente sobre o que Deus permitiu que acontecesse, mas o povo não se esqueceu, né, de Deus. E então vamos lá. Agora nós vamos estar lendo outro, tá? Nós vamos estar lendo outro aqui que fala exatamente aonde Deus chama o povo ao arrependimento. Porque Ele nos ama. Ele quer que nós consertamos os nossos caminhos. Ele não quer que a gente se perca, né? Ele permite certas coisas e Ele chama o povo ao arrependimento. Então vamos lá. Vamos ler agora o capítulo 5, né? Vai ser o 4 até o 7. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, capítulo 5, abre aí sua Bíblia para estar lendo junto comigo. Amós 5, vamos ler do 4 até o 7. Fala bem assim o que o Senhor fala conosco. Ó Senhor, o Senhor diz isto ao povo de Israel: voltem para mim
a fim de que tenham vida, mas não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berseba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país, e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Olha o que o Senhor fala: volte-se a mim, que vocês vão viver. Né? Tá tão claro isso daqui. Será que, tipo assim, tem que desenhar, né, pro povo entender, porque Deus tá falando: volte-se a mim, porque vocês vão viver. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel, e em Betel ninguém poderá apagar esse fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura, e não respeitam os direitos dos outros. Então o Senhor fala: vocês estão errados. Eu, você, o povo lá, estão errados. Mas assim, eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. Volte-se a mim. Volte-se a mim. Né? Mas o povo não estava com o coração assim, bem sujo, bem afastado de Deus. Eles não queriam limpar. Você acha? Eles não queriam o arrependimento, mesmo vendo aquelas catástrofes, mesmo vendo muitas coisas, eles não queriam. Eles não queriam, eles estavam assim, de boa, né? Ah, tá bom pra mim, então tá suficiente, tá? Mas o que acontece? Deus, ele continua, né, usando Amós para falar ao povo, ele continua usando Amós. Então ele dá algumas visões para Amós, né? Ele dá umas visões, se você ler lá no capítulo 6, ó. Lá no capítulo 7, capítulo 7, lá no 2, ele dá uma visão de gafanhotos para Amós, né? Que fala quando que ele deu uma visão para Amós, que ia ter pragas de gafanhoto. Mas aí Amós, né? O que fez? Amós começou a orar, começou a interceder pelo povo, né? E Amós falou bem assim, ó: eu te peço, ó Deus, que nos perdoe. O teu povo é fraco. Como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu: o que você viu não acontecerá. Então Amós, mesmo sabendo que o povo estava errado, ele intercedeu, né? Nós tivemos um estudo essa semana com a tia Ju, né, que falava sobre ajudar o próximo, né? Então, o que Amós fez? Amós podia deixar: não, Senhor, pode castigar. Não, mas Amós, ele mesmo acontecendo isso, ele amava também, né? Até porque ali existia pessoas que ele gostava, poderia ter amigos, poderia ter seu best friend, poderia ter seus familiares, né? Então ele estava também intercedendo por eles. Então, o que aconteceu? Amós começou a interceder. E aconteceu que Deus não deixou isso acontecer, né? Mas teve outras visões também. Teve outras visões. Teve a visão do fogo lá logo abaixo, né? Lá no versículo 4, o Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que ele estava pronto para castigar o seu povo com fogo. Aí, logo no 5, ele fala: aí eu disse a Deus, o Senhor: ó Deus, o teu povo é fraco. Como poderemos resistir? E isso não aconteceu, né? Então, Amós começou a interceder mesmo pelo povo. Começou a interceder. Claro, teve algumas coisas que aconteceu, né? Mas ele começava a interceder. E mais adiante você vai estar lendo, tá fazendo a sua leitura, tá? Teve a visão do prumo, né? Que Deus colocava o prumo e via que o povo estava tudo fora de ordem, né? Que o povo não estava andando no caminho certo, porque o prumo deixa tudo certinho, sem ser torto. E o povo estava fora do prumo, estava tudo andando errado, né? Então ele mostrou
a visão do prumo. Depois vocês dão uma lida em casa, tá? Para vocês estarem entendendo melhor, tá? Fazendo a reflexão para vocês também. Teve a visão também de cestas de frutas e várias outras coisas que o livro de Amós vem falando, né? Então, nós temos que amar o nosso próximo e também temos que reconhecer, porque Deus chama ao arrependimento. Deixa eu pegar aqui, ó. Peraí. Deus, ele fala, né, na sua palavra, chamando o povo ao arrependimento mesmo, a consertar o seu caminho. Por isso que o profeta, ele é colocado, né? Deus usa o profeta para o quê? Mostrar o erro e também mostrar o caminho, o que eles precisam de fazer. E no livro de Amós não foi diferente. Deus mostra o erro, mostra o pecado, mostra onde o povo está errando, mas ele também mostra que através dele, se as pessoas se arrepender de fato, procurar a ele, porque só ele dá a salvação, né? Só ele dá a vida eterna. Então o livro de Amós, ele fala também comigo e fala com você. Né? Então, vamos entregar a Deus mesmo a nossa vida, vamos andar, né? Vamos andar conforme Deus quer, né? Porque eram muitos erros, mas que hoje a gente vive esse erro, que hoje nós fazemos as mesmas coisas. Às vezes a gente acha que as coisas, tá bem, não tá me afetando, então para mim tá bem. Não, vamos orar. Vamos estar juntos, vamos orar, vamos nos arrepender das coisas, dos nossos pensamentos, né? Lembra o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, que nós ouvimos também, que nós falamos, que não agrada ao Senhor. Isso tudo é pecado. Lá eles estavam cometendo vários pecados, né? Extorsão, e na nossa vida hoje, nós temos muitos pecados, né? Então, ore ao Senhor, peça a Ele para te mostrar o que você precisa de entrar no prumo, né? O que precisa na sua vida para você se endireitar. Às vezes, alguns pensamentos que não agradam ao Senhor. Então, assim como Deus fala, né? Usou Amós para falar ao povo que estava em pecado, Ele também usa várias pessoas para falar na nossa vida. Tá? Então que essa palavra de hoje venha falar aos nossos corações, né? É mais um estudo que nós tivemos sobre os profetas menores, lembrando que os profetas menores, eles não são menos importantes do que os outros profetas, são menores porque é um número menor de conteúdo, tá? Você vê que os livros de Oséias, de Joel, de Amós, os outros que nós vamos estudar, são livros bem pequenininhos, mas que falam muito aos nossos corações. Tá? Então que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma semana abençoada aí, tá? Tente essa semana, hoje, orar ao Senhor, o que tem te afastado do Senhor, né? O que tem feito você fazer coisas que às vezes você acha que é normal, mas que Deus, Ele condena, né? Então, pegue esse momento e reflita, né? O Senhor, Ele te ama. Assim como ele viu que o povo estava todo errado, assim como nós, sendo povo, agimos de forma errada, ele nos ama. Ele quer que nós consertamos as nossas vidas. Ele quer que nós tomamos atitudes e que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Amós, ele fez a diferença, ele intercedia. Ele intercedeu pelo seu povo e Deus fez o quê? Não castigou em algumas situações o povo, por quê? Por intercessão de Amós. Então faça a diferença na vida das pessoas, interceda pelo seu vizinho, pelos seus familiares, né? Algumas pessoas que estão internadas, né? Algumas pessoas estão nos hospitais, alguns profissionais da saúde que ainda estão trabalhando, estão colocando as suas vidas em risco. Ore por ele, faça a diferença onde você estiver, porque se de fato você tem Cristo como Senhor e Salvador, você tem que mostrar às pessoas Cristo. As pessoas têm que se sentir bem em estar ao teu lado. As pessoas têm que sentir paz, porque Deus é paz. Tá? Então, ame o seu próximo. Ame o seu próximo, né?
Então, faça a diferença na vida da sua casa, na vida dos seus amigos e na vida das pessoas que estão próximas a você, tá? Faça a diferença aonde você estiver, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada e que essa mensagem venha trazer transformação, tá? Que venha trazer transformação para a sua vida. Amém? Fique na paz e que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com todos os seus familiares. Amém.